Agora nós vamos convidar você a descobrir mais sobre a vida de Afonso. Acompanhe conosco este pequeno vídeo. Santo Afonso Maria de Ligório nasceu na Itália em 1696. Foi um brilhante advogado, abandonando sua carreira para seguir o sacerdócio, movido sempre pelo profundo chamado à evangelização. Santo Afonso fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, com a missão de anunciar o Evangelho aos mais pobres e esquecidos. Seu carisma une a proximidade com o povo, a defesa da misericórdia e o compromisso com a salvação. Teólogo, escreveu mais de 100 obras, entre elas Teologia Moral e As Glórias de Maria, que influenciam a nossa Igreja até hoje. Santo Afonso foi canonizado em 1839 e declarado doutor da Igreja. Seu legado permanece vivo na missão redentorista, que continua levando esperança, fé e acolhimento aos que mais precisam. Agora nós vamos aprofundar o conhecimento de Afonso com o padre Flávio Covalca, missionário redentorista, que organizou várias obras, traduziu várias obras de Afonso para nós, adaptou para o nosso tempo. Padre Flávio Covalca, que bom recebê-lo aqui para falar um pouquinho de Afonso. Será bom. Será bom, sem dúvida. Padre Flávio, a trajetória de Afonso, a sua história, é uma trajetória especial, né, de vida. Quais são os momentos importantes que nós podemos falar que o preparou para a sua missão? Primeira observação, eu diria, Santo Afonso nasceu num momento de transição muito grande na história. 1696, começando o século XVIII, 1700 e pouco. Século que marcou uma mudança na maneira de pensar, na maneira de rezar, na maneira de viver a política também. Foi a transição que marcou o fim do autoritarismo. E, ao mesmo tempo, a razão procura recuperar seu espaço. Nesse ambiente, nasceu Afonso e foi formado nesse ambiente de uma grande abertura para as artes. O século de Afonso é o século de Goethe, de Mozart, de Haydn, de Kant, de Voltaire. Foi nesse ambiente que Afonso se formou. Lia latim, italiano, espanhol e francês. Nesse ambiente é que ele se formou em advocacia. Depois do nebuloso episódio da causa que ele perdeu, ele se volta para uma nova vocação, assume o sacerdócio e também na linha da vida sacerdotal, Afonso traz uma mudança. Naquela Nápoles cheia de padres que viviam ou nas grandes famílias sem maior comprometimento pastoral ou nos povoados do interior, num ambiente cultural muito baixo e, ao mesmo tempo, de grande pobreza. Afonso faz a ligação entre os dois ambientes. Ele, que era da classe elevada, vai procurar os pobres, os que viviam nos porões da velha cidade de Nápoles.
Ele, de Nápoles, da classe alta, descobre a pobreza do interior, das montanhas e das planícies, e leva então o seu sacerdócio nessa linha para a qual eram muito poucos os que se dedicavam. Afonso percebe a importância de fazer o trabalho sacerdotal, presbiteral, não apenas isoladamente, mas como membro de uma comunidade. Santo Afonso não estava muito interessado em fundar uma nova ordem religiosa. Já havia muitas. Ele queria uma comunidade de padres e de leigos. Já na primeira turma que ele reuniu, estava presente um leigo. Ele queria fazer esse trabalho de levar o Evangelho através da influência de uma comunidade de apóstolos. Acho que isso ainda é hoje a grande lição para a igreja, mas também para nós redentoristas, porque estamos cada vez mais nos deixando levar por uma linha de trabalho individualista. A comunidade redentorista é a grande criação de Afonso. Comunidade que, enquanto comunidade e igreja, leva a vida para frente. Acho que é a contribuição maior que ele deu. E hoje é um desafio para nós redentoristas, nessa mudança também de mentalidade, mudança de sociedade que nós vivemos, levar a proposta de Deus, a palavra de Deus, aos mais abandonados. Exato, e por isso mesmo, hoje nós, missionários redentoristas, temos de colocar um fermento novo na proposta de Afonso, que tudo por tudo, Afonso fala muito pouco da igreja e da vida de comunidade. O trabalho redentorista era focado, em parte continua ainda hoje em certos setores, era focado na vida pessoal, da piedade pessoal. Hoje, nós redentoristas, depois do Vaticano II, temos que dizer o primeiro sacramento. A primeira grande força de Deus para transformar a nossa vida é a vida de igreja, de comunidade. Nós, redentoristas, temos de acrescentar essa nota nas obras de Afonso. Falando das obras de Afonso, o senhor fez um trabalho belíssimo, né? Organizou essas obras selecionadas de Afonso, essas obras espirituais e também as orações de Afonso. O que esses textos, para nós, de Afonso, claro, bem lido, bem contextualizado, podem nos ajudar hoje? Eu começo com essas orações escolhidas. De certa maneira, foi o pagamento de uma dívida. Como garoto de 9, 10 anos, em casa de minha avó, eu via um devocionário grosso, assim, com capa muito bonita, impresso na Bélgica, com as mais belas orações de Santo Afonso. E não é que eu pude pagar a dívida dessa lembrança marcante quando me pediram essa seleção. Percorri novamente as obras de Afonso e procurei, evitando repetições,
selecionar orações que cobrissem mais ou menos o arco todo da vida humana. A seleção das obras espirituais de Santo Afonso era um grande sonho que só se tornou possível há 3, 4, 5 anos atrás, quando a editora Santuário ofereceu essa oportunidade. Procurei, então, selecionar o que já estava publicado, traduzir uma ou outra coisinha nova para colocar ao alcance dos católicos e dos cristãos essa riqueza de Afonso, que rezava com a cabeça, sim, mas principalmente rezava com o coração. Porque o importante, com outras palavras, ele dizia, não é conhecer Cristo, conhecer Deus, conhecer a doutrina. O importante é viver, é pôr o coração na sintonia com essas propostas. Isso, então, é que me pareceu importante quando me apareceu a oportunidade de fazer essa seleção. Padre Flávio, muito obrigado, né, por compartilhar esse conhecimento tão valoroso de Afonso para nós. E aqui eu tenho uma dívida muito grande com o senhor, que durante o meu noviciado me ajudou a conhecer Afonso e as nossas constituições. Estou contente. Eu fui formado através do conhecimento do senhor e na nossa congregação, na nossa província, a gente sabe como que o senhor leva a profundeza de Afonso para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço.